Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o diácono Cláudio Honor Machado e estou aqui mais uma vez convosco para trazer para vocês algum assunto bíblico. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e hoje o nosso tema é prestação de contas no âmbito bíblico. Nós vamos falar sobre prestar contas. O texto que utilizaremos como início desta live está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16 e no versículo de número 2. Lucas 16, verso 2, que diz: E ele, chamando-o, disse-lhe: O que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. O que é isso que eu ouço a teu respeito? Dá conta da tua mordomia, preste conta da tua mordomia, porque não poderás mais ser meu mordomo. É o que diz a parábola do mordomo infiel, que está em Lucas. É o melhor texto que nós encontramos para abrir a discussão ou este tema acerca da prestação de contas no ambiente bíblico. Aproveito aqui para cumprimentar o irmão Zé Neto das Chagas, irmã Lila, Deus abençoe vocês, saudade de vocês, estando por lá, venham nos visitar. Tem um cafezinho bom aqui que vocês parecem que não querem mais tomar o nosso café, venham nos visitar. Aproveitar para cumprimentar todos os que nos acompanham e dizer que esta é mais uma live provocada por algumas pessoas que querem, às vezes, alguma fundamentação bíblica para que decida alguns assuntos bíblicos, alguns assuntos às vezes até eclesiásticos. E neste contexto, aproveitamos para informar que na condição de advogado a gente também conhece alguma coisa sobre prestação de contas e vamos, com a graça de Deus, tentar fazer a ligação disto aí dentro do ambiente bíblico. Pois bem, inicialmente nós precisamos saber o que é prestação de contas. Primeira coisa, o que é prestação de contas. Segunda coisa, por que prestar contas. Terceira coisa, quando prestar contas. Quarta, onde prestar contas. Quinta, quem deve prestar contas. E sexta, a quem deve prestar contas. Vou repetir. O que é prestação de contas? Por que prestar contas? Quando prestar contas? Onde prestar contas? Quem deve prestar contas e a quem deve ser prestadas as contas. De início, nós já abrimos aqui a discussão começando com um grande exemplo que está na Bíblia Sagrada, que é o exemplo de Adão. Se você parar para prestar atenção, você perceberá que Deus, desde que criou o homem, Deus exige do homem prestação de contas. Nós temos lá o texto de Gênesis 3 e 8, que diz que na viração do dia Deus foi conversar com Adão. Alguns dizem que todos os dias, na viração do dia, Deus ia conversar com Adão. Eu não encontrei esta referência bíblica escrita desse jeito. Eu encontrei que na viração do dia, depois que Adão havia comido do fruto que era proibido comer no jardim, Deus foi conversar com Adão. Deus passou lá. Mas, de qualquer sorte, nós temos aí o princípio da prestação de contas. Por quê? Porque prestar contas, que é a primeira coisa que nós respondemos aqui, o que é prestar contas? Prestar contas é você entregar relatório daquilo que te foi entregue nas mãos. Ô Eliezer, Deus te abençoe, saudade de você. Alguém te entregou algo nas mãos, você precisa, parte do Senhor Eliezer, você precisa prestar contas daquilo. Você é motorista, aí nós temos Eliezer, nós temos o irmão Zé Neto que já estão na live aí, é motorista, você está fazendo uma viagem, você tem que prestar contas. Você pegou tal carga, você chegou com certa quantidade. Esses caminhões que derramam, às vezes não estão bem vedados e derramam na estrada, você tem que prestar contas. Sai numa balança lá de onde carregou, passa por outra balança onde vai descarregar, porque tem que prestar contas. Você pega uma nota fiscal e lá faz a comparação, a contagem dos objetos que estão ali, porque tem que prestar contas. Então, presta-se contas. O que é prestação de contas? É a entrega de relatório daquilo que você recebeu em mãos para cuidar. Isto é prestar contas. Eu recordo que meu pai, oráculo, Pai do Senhor, minhas deferências ao Senhor. Eu recordo que meu pai certa vez entregou uns bois a um fazendeiro para cuidar e no final do período o fazendeiro viria a meu pai e o que meu pai entregou, meu pai receberia de volta e o restante seria dividido meio a meio entre ambos. E houve uma vaca que foi mordida por uma cobra, do que meu pai levou.
Na hora que houve a prestação de contas, o rapaz disse, olha, esta vaca foi mordida pela cobra, o senhor lembra? Aí meu pai disse, eu recordo. Pois bem, então vamos tirar esta vaca daquilo que o senhor me trouxe. Meu pai, perfeito. E meu pai entregou tantas vacas, daquelas tirou uma, porque aquela foi o que nós chamamos no direito de um caso fortuito. Existem os casos fortuitos e existem as forças maiores. Caso fortuito está ligado à natureza, a força maior é quando há uma ação humana em cima disso aí. E são casos que alteram a responsabilidade de alguém sobre algum bem, sobre algum objeto. Sendo assim, meu pai tirou aquela vaca, recebeu as outras e o que tinha a mais ali, eles partilharam, que nós chamamos no direito também de frutos. Os frutos que foram dados foram partilhados. Então, prestação de contas é alguém entregar relatório daquilo que recebeu para cuidar. É o primeiro item que nós falamos e já demos o exemplo de Adão, de Gênesis 3 e 8, no qual, desde que o homem fora criado, que o homem presta contas, que Deus toma contas do homem. Mas por que isto acontece? Isto acontece porque o homem não tem nada. Eu conversava hoje com a colega doutora Gisele Siqueira, que é advogada aqui em nosso escritório, e nós dizíamos, o que foi que tu trouxeste, Gisele? Aí ela disse, eu não trouxe nada. Eu disse, o que tu has de levar no caixão? Ela disse, eu também não levarei nada. Nesta circunstância, nós precisamos entender que tudo que nós temos, tudo, o anel que está no meu dedo, o relógio que está no meu braço, tudo que nós temos, a roupa, a gravata, a camisa, o paletó, o óculos, é tudo que Deus nos deu, que Deus nos concedeu. Até a nossa família, porque nós entraremos aí também no âmbito da mordomia cristã. Nós somos mordomos de tudo que nos foi entregue. Os nossos filhos são algo que Deus nos deu para cuidar. O nosso ministério na igreja, que nós também falaremos sobre isso, é algo que Deus nos deu para cuidar. Então, tudo aquilo que Deus nos deu para cuidar, nós temos a obrigação de prestar contas. Então, isto é o que é prestação de contas. E por que prestar contas? Mas por que eu vou prestar contas? Simples. A resposta do primeiro item, eu já dei a resposta do segundo. Porque não é teu. Como é que eu mando meu filho no mercado comprar alguma coisa, ou mando meu filho comprar pão, e meu filho volta com o meu dinheiro e não me presta contas? Meu filho, graças a Deus, foi ensinado e iria ao mercado, iria comprar pão, o que fosse. Quando voltasse, o troco colocava sobre a mesa. Aí também, na sequência, eu pegava aquelas moedas, aqueles outros valores ali e dizia, este aqui é seu. Ele chegou uma vez a reunir dinheiro, que um dia nós quisemos comprar uma barraca, fomos no mercado e ele tinha dinheiro suficiente para comprar uma barraca de camping. Daquele dinheirinho, daquelas moedas que sobrava. Mas prestava conta. Logo, se não é meu, eu sou obrigado a prestar contas. A coisa é tão séria que nós prestamos conta até para o Estado. Existe todo ano a declaração de imposto de renda porque o Estado, a federação, precisa saber quanto nós temos de renda, para saber como está o nosso capital interno ante as outras nações, para que haja possibilidade de investimento ou não. E aqueles que ganham mais, pagam mais imposto. É o princípio do contribuinte ganhador-pagador. Aquele que tem mais também contribui com mais. Alguns contribuem até com 1/3 daquilo que tem. Prestação de contas. Nós recebemos a conta de água e de energia. É prestação de contas do consumo que você teve. É por isso que existe a prestação de conta. Você presta conta porque não é teu. Se alguém tem algo que é de alguém e não está prestando contas, a situação não está correta. Então, eu creio que é nesse sentido que o irmão me perguntou, porque prestação de contas é um mal necessário, eu até diria. É necessário você prestar contas. O terceiro item, quando prestar contas? Quando chegar o momento exato. Às vezes você fez uma viagem. Quando você retorna da viagem, você tem que prestar contas. Pode ser que a viagem demorou 15 minutos. Às vezes você tem uma jornada de 1 ano, você tem que prestar contas. O caso lá de meu pai com os bois foi 1 ano depois. Tem que prestar contas. Às vezes a prestação de contas, como acontece nas igrejas, é semanal. As igrejas evangélicas, por natureza, fazem seus relatórios. Eu recordo muito bem dos relatórios sendo apresentado primeiro ao Conselho Fiscal, depois do Conselho Fiscal o relatório é apresentado agora ao corpo ministerial, depois do corpo ministerial o relatório é apresentado à igreja como um todo. Aí quando a igreja dá o seu aval, o relatório vai arquivado, mas fica lá num canto arquivado porque se houver alguma necessidade jurídica, a igreja então tem como provar aquilo. E é interessante se saber que o patrimônio da igreja é um patrimônio público, não é um patrimônio privado, é um patrimônio público. A igreja é uma instituição sem fins lucrativos e eu recordo quando estava na faculdade que num momento ou no outro o Ministério Público pode intervir quando houver
dúvidas acerca de como está sendo utilizado o patrimônio da igreja. Inclusive para evitar aquele problema que existe no direito administrativo, onde existe a chamada confusão. Confusão é quando o patrimônio público é confundido com o patrimônio particular. Vez por outra alguém ouve aí, o carro da Câmara, o carro da Prefeitura estava na casa de fulano de tal, ou o vereador foi encontrado viajando na feira não sei de onde. Isto aí é confusão, é quando utiliza-se o bem público para fins particulares. Não é diferente na igreja. Então, o âmbito da prestação de contas, como é o nosso tema, prestação de contas no âmbito bíblico, é necessário que haja esta diferenciação. Se esta caneta aqui for da igreja, ela é da igreja. Se esta caneta for minha, ela é minha. A minha eu vou utilizar do jeito que eu quero. A da igreja eu vou utilizar conforme as questões da igreja. Outro dia nós fizemos uma campanha aqui na igreja para comprarmos um instrumento musical. Nós compramos um sax reto. E eu recordo perfeitamente que meu pastor, aqui eu deixo um abraço, pastor José Carlos de Souza, na hora que foi entregar, recebeu aquele instrumento e o pastor disse: nós vamos orar e ele agora será consagrado. E ele disse para a pessoa que recebeu o instrumento: esse instrumento aqui não poderá ser tocado músicas mundanas. Este instrumento serve, nós vamos ter alguns exemplos bíblicos aqui na sequência, esse instrumento serve para que louve ao nome do Senhor. Ele foi consagrado a Deus, ele foi separado a Deus. Então, há necessidade de que aquele que tem as contas, no momento certo, ele preste contas. A igreja, como eu estou dizendo, presta conta mês a mês. Todo mês a igreja pega um relatório e apresenta para os irmãos. Os relatórios ficam disponibilizados, todo mundo tem acesso e é assim que deve ser feito. Saber quanto entrou cada congregação, saber quanto rendeu aquela oferta especial para aquele fim, aquela campanha para tal coisa, saber quanto rendeu a cantina das irmãs, saber quanto gastou na festa. Infelizmente eu já tive relatos de casos em que após uma festa sobrou X no caixa e alguém disse isso até aqui no meu escritório, no dia seguinte não tinha. Então isto é vergonhoso, isto é feio. Logo, por esse motivo, há necessidade de uma prestação de contas e que esta prestação de contas tenha todo este aparato que a igreja faz, com conselho fiscal e etc. E até nós entendendo porque nós não somos donos de nada e por esse motivo nós temos muito a prestar contas. Então, o que já falamos, por que já falamos, quando tiver necessidade, no caso da igreja, mês a mês, né? O quarto aí, onde prestar contas. Nós vamos abrangir isso aqui, nós estamos falando de prestação de contas no âmbito genérico, nós vamos abrangir, haverá prestação de contas que será prestada na eternidade, lá perante o tribunal de Cristo, nós vamos falar sobre isso. E há prestação de contas que é prestada aqui. Eu não posso prestar contas da minha advocacia, a não ser na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não posso prestar conta do meu trabalho em um local diferente, então a prestação de contas da igreja é prestada na igreja, como nós chamamos na Casa do Tesouro. Se você é caminhoneiro, na empresa onde você trabalha. Se você é gerente, na empresa onde você trabalha. Há um irmão que é gerente de um mercado nas Acácias, ele vai prestar conta lá no mercado ao seu patrão. Então é prestado conta no local onde a pessoa está atuando. Por exemplo, dirigentes de congregação. Dirigente de congregação presta conta lá na congregação e presta conta perante o seu pastor. O meu pastor, por exemplo, presta conta na convenção, presta conta na igreja perante os membros da igreja e presta conta na convenção. As pessoas precisam aprender isso porque, agindo dessa forma, evita pequenos problemas que podem se tornar grandes, evitam comentários, evitam falatórios e acaba acontecendo como tem aqui no capítulo 16, verso 2 de Lucas. O que é que eu estou ouvindo a teu respeito? Porque às vezes a pessoa não sabe, mas a falta de prestação de contas leva pessoas a ficarem murmurando pelos cantos. A falta de prestação de contas diz: Darilene Dias Paixão, seja bem-vinda. A falta de prestação de contas é um problema. Então, onde prestar, já explicamos. Agora, o quinto. Quem deve prestar contas? Olha, quem deve prestar contas sou eu, se tiver responsabilidade de alguém para cuidar. Quem deve prestar contas é você, se tiver responsabilidade de alguém para cuidar. Nós vamos ter na Bíblia inúmeros exemplos de que a pessoa estava cuidando dos bens de outra e prestaram contas. Nós temos no Novo Testamento, quando Jesus enviou os 70 saíram naquela grande comissão e quando voltaram, prestaram contas. Mestre, nós andamos pelas aldeias, andamos pelos valados, aí começaram a explicar e disseram: estamos felizes, porque até os demônios se nos submetem.
Maricélia Alves Cana Verde, seja muito bem-vinda. Cana Verde é do meu pessoal lá de Barreiras, da Ninha, da Lila, seja bem-vindo, viu? Então, quem deve prestar contas é quem tem a responsabilidade. Existem pequenas responsabilidades, existem grandes responsabilidades. Está escrito, a quem muito é dado, muito é cobrado. Volto a dizer, prestação de contas está intrínseco no ser humano desde o Gênesis. Quando o homem foi feito, o homem já teve a responsabilidade de prestar contas e ela vai perdurar até quando chegar lá no eterno porvir. A prestação de contas é necessária. E o último ponto aqui da introdução, o último ponto da introdução, a quem prestar contas? A prestação de contas é dada a quem deu a responsabilidade, é dada a quem é detentor daquele direito. Por exemplo, se trata-se de bens públicos, como eu já falei, a prestação de contas é pública, não tem outro caminho. Quando alguém comete um crime, ele vai responder perante a sociedade. Então haverá prestação de contas que será exclusivamente diante de Deus e haverá prestação de contas que será aqui diante dos homens. Ô Luciano Melo Barbosa, meu pastor, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Temos outros vídeos aí no YouTube, viu, Luciano? Então aprendemos as 6 coisas, né? Primeiro, o que é prestação de contas, por que prestar conta, quando prestar conta, onde prestar conta, quem deve prestar conta e a quem deve prestar contas, certo? Agora nós precisamos entender que presta-se conta porque somos mordomos. É necessário que o princípio da mordomia cristã esteja sempre atinente perante nós. Nada é nosso. Certa vez eu estive diante de alguém que alguém diz, é tudo nosso. Nada é nosso. Especialmente quem ocupa a coisa pública. Quem ocupa a coisa pública deve saber que nada é seu, tudo é do povo. O nome é res pública, de onde vem república. Res é coisa pública, certo? Não é res nullius, coisa de ninguém, é res pública. Sendo assim, eu como cristão, onde a minha justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, eu preciso saber que aquilo que me vem às mãos, eu tenho que prestar potencial atenção e prestar contas no momento certo para a pessoa certa. E aí nós temos uma mordomia do que é material, nós evangélicos, e temos também uma mordomia do que é espiritual, ou seja, ministerial e espiritual. Mordomia do que é material, você vai administrar situações, bens, e você vai administrar questões financeiras. Veio as mãos para que fosse cuidado, então você vai cuidar, só que você também vai prestar contas. E é tão interessante que Hebreus, quando fala do recebimento de dízimos, Hebreus diz que aqui recebem dízimos homens que morrem, mas ali recebe aquele de quem se diz que é eterno. Ou Hebreus 7,8 ou 8,7. Então há um registro. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 31, você vai encontrar um diálogo entre Cornélio e um anjo, um cidadão que veio do céu, um homem vestido de branco, um homem que veste resplandecente que veio do céu. E lá ele conversa com Cornélio e diz bem assim, as tuas orações foram ouvidas, mas as tuas esmolas estão em memorial diante de Deus. Isto para dizer que quando alguém tem alguma coisa financeira em mãos para cuidar ou recebeu, o céu registra. Eu não esqueço quando Eliane Alves Cana Verde, certa vez em Barreiras, numa santa ceia, Eliane Alves Cana Verde, que era jovem, junto comigo lá na igreja, eu sentado no banco de trás, eu, doutora Gisele, Daniela e vários outros jovens, e Eliane Cana Verde sentado no banco da frente, ela era quem lavrava a ata da igreja, ela era secretária da igreja sede lá em Barreiras, na rua Coronel Magno, 69, se não estou enganado, e ela de repente relatou que ali próximo ela viu um homem também fazendo um relatório, e toda vez que alguém dava um glória, o homem anotava, toda vez que alguém dava um aleluia, o homem anotava, na hora que as pessoas choraram, o homem anotou. Logo, tudo está registrado diante de Deus, e Deus nos chamará a uma prestação de contas, e é algo que não há como fugir disto, certo? Então nós temos uma mordomia nessa prestação de contas, nós somos mordomos do que é material, aí é questões administrativas e questões financeiras, e nós temos também uma mordomia do que é espiritual, o que é ministerial e espiritual. E vamos tentar entrar nisso aqui. Então, existem 2 tipos de prestação de contas. Existe uma mordomia e haverá uma prestação de contas. O Senhor entregou algo para nós cuidarmos e nós haveremos de prestar conta perante o Senhor. Nesta circunstância, nós teremos a prestação de contas administrativa. O que é uma prestação de contas administrativa?
Administrar é cuidar, e está escrito lá na carta aos Romanos que quem administra, quem preside, presida com cuidado. Presida com cuidado. Quem reparte, faça-o com liberalidade. Preste atenção nisso. Parece que é Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6, se não estou enganado. É isso aí, Romanos 12, 6. Quem preside, preside com cuidado. Quem reparta, reparta com liberalidade. Porque meu pai tinha um ditado popular que não se encaixa aqui. Eu vou citar o ditado do meu pai, gosto muito de citar ditados do meu pai, mas não se encaixa nesse contexto. Meu pai dizia que quem parte, reparte e não fica com a melhor parte, ou não sabe repartir, ou não tem arte. Está errado. Esse aí entra pelo campo da esperteza. Vez por outra, nós somos obrigados a encontrar alguns que parte, reparte e fica com a melhor parte para mostrar que tem arte. Entenderam o que eu estou dizendo? Já viram que existe momento que todo mundo está passando por dificuldade, mas uns, 2 ou 3 estão sempre beneficiados? Nós fizemos aí uma live sobre nepotismo no ambiente bíblico e eu gostaria que você assistisse para você entender. Não é assim que funciona entre cristãos. Não é dessa forma que deve ser em nosso meio. Nós devemos agir tratando todos iguais como iguais. É lógico que o Aristóteles vai dizer e os desiguais como desiguais na medida em que eles se desigualam. Mas a Bíblia manda que todos sejam tratados iguais. A Bíblia diz que não tem mais bárbaro, não tem mais escravo, não tem macho, não tem mais fêmea. Todos são tratados iguais. Um grande amigo, o presbítero Israel dos Santos, meu grande abraço ao presbítero Israel dos Santos, está morando hoje em Palmas, no Tocantins. O presbítero Israel disse-me certa vez, quando nós cuidávamos da congregação da Agronol, num dia chuvoso, ele disse: eu quero ser amigo do meu melhor inimigo, quando ele estiver certo, e inimigo do meu melhor amigo, quando ele estiver errado. Isto aí é cumprir o princípio bíblico de tratar todos iguais, de não fazer acepção de pessoas. Se os irmãos forem lá para aquela passagem bíblica, onde a mulher que foi pega no próprio ato de adultério, que foi jogada aos pés de Jesus, e os seus algozes estavam com pedras nas mãos para lançar sobre ela, em que Jesus baixa no chão e escreve no chão ali, depois levanta e pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e cada um vai saindo um por um. Eu particularmente creio que Jesus escreveu o que estava escrito na lei. E a lei dizia: o homem e a mulher pegos no ato de adultério deveriam ser apedrejados. E cadê o homem? Só estava a mulher. Eu creio que Jesus escreveu: aquele que discrimina receberá a pena daquele que foi discriminado, porque está escrito na lei. Me falha agora a memória, mas eu posso mostrar o texto. Logo, o homem e a mulher que deveriam ser apedrejados, e aquele que não estava, aquele que fez acepção não trazendo o homem, ele deveria receber a punição do homem. Logo quem? Todos. Aí do mais velho ao mais novo, lendo o que estava escrito na lei, creio eu, foram saindo e assim mostraram que Deus não aceita discriminação. Sendo assim, regra tem que ser equalizada para todos, certo? Então haverá uma administração, uma prestação de contas material, porque há uma mordomia, uma administração material, e haverá também uma prestação de contas espiritual, porque há um ministério entregue. Alguns têm ministérios. Os ministérios estão lá em Efésios 4, a partir do versículo 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Tem a separação dos diáconos, o qual com muito orgulho faço parte do grupo. Nós temos as orientações dadas por Timóteo na primeira carta a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3 e capítulo 4, e temos as orientações semelhantes dadas a Tito. Existe um ministério. E Paulo, quando escreve aos Romanos, que eu já citei, disse: cuidado. Vamos à frente. A nossa administração espiritual, já que a material é dada aqui, a espiritual, a prestação de contas, melhor dizendo, ela será dada para nós cristãos no tribunal de Cristo e para o mundo lá no juízo final. A igreja passará pelo tribunal de Cristo e os demais prestarão suas contas no juízo final. Mas começa em Gênesis prestando conta, termina em Apocalipse prestando conta. Não há como se afastar desta prestação de contas. Alguém pode aqui fugir de um relatório, alguém pode aqui achar que é o maioral e por esse motivo não vai prestar contas, mas não tem para onde correr. Prestação de contas é um mal necessário e era melhor que se prestasse logo agora para não ter que prestar depois. Como diz na primeira carta aos Coríntios, que sempre é citado nas Santas Ceias:
Se nós nos julgássemos a nós mesmos, eu vou parafrasear, se nós entregássemos a prestação de conta voluntariamente, aí o texto volta e diz, não seríamos julgados, não precisaríamos prestar contas posteriormente. Aí, quando nós não prestamos conta, aí é obrigado que haja uma punição, infelizmente. Vamos então aos exemplos bíblicos para nós já encerrarmos a live, que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Vamos aos exemplos bíblicos de prestação de conta, para que você se convença que existe prestação de contas. O pai presta contas ao filho, o filho presta contas ao pai. Por que o pai presta contas ao filho? Porque ele é pai. Ele tem que promover o sustento daquele filho, é uma prestação de contas. O filho presta conta ao pai. Por quê? Porque ele é pai. Ele é filho e vai prestar contas ao pai. O pai ele vai ter que entregar ao pai relatórios e assim por diante. O marido presta contas à esposa, a esposa presta contas ao marido e assim por diante. Então, nós vamos lá. Já demos o exemplo de Adão, que está em Gênesis 3 e 8. Nós temos o exemplo de Caim, capítulo 4, versículo 9. Deus chega para Caim e diz bem assim, Caim prestando contas a Deus. Deus diz, onde está teu irmão Abel? O que é isso? É um pedido de prestação de contas. Cadê teu irmão Abel que estava contigo? Muita gente não acha que vai prestar contas de certas coisas, mas haverá de prestar contas sim. Na sequência, lá no Monte Sinai, houve uma prestação de contas que eu não oriento a ninguém, mas houve. Moisés subiu no monte, o povo ficou lá embaixo, e quando Moisés desceu, que viu o bezerro, foi conversar com Arão, aí Arão prestou contas. Não, isso aí foi os brincos, as arrecadas, o povo trouxe, me entregou, joguei dentro do fogo e o bezerro saiu. Oh, mentira deslavada, mas prestou contas, disse de onde é que foi. Nós temos aí outro exemplo na criação do tabernáculo, Êxodo 35, da criação do bezerro é Êxodo 32, do tabernáculo é Êxodo 35, e aí nós dividimos em duas partes, do 1 ao 19, e do 20 ao 35, Êxodo 35, todo o capítulo, sendo do 1 ao 19 e do 20 ao 35, onde do 20 ao 35 é relatado. Tinha couro de texugo, tinha madeira de acácia, tinha isso, tinha aquilo outro. Veio tudo de tal lugar, o pessoal trouxe voluntariamente. Foi de uma forma que Moisés disse, calma, tá bom, encheu, não precisa mais. Mas houve prestação de contas, você só sabe porque está registrado. Como é que alguém vai saber se não tiver registro? E o Senhor disse, registra para a posteridade. Nós hoje estamos discutindo esse assunto porque está registrado, é prestação de contas. Continuando, um quinto exemplo aí, Davi tem lá em Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, escrito por Esdras, capítulo 21, versículo de 23 a 25, onde Davi registra para ficar para a memória de todos, que ele foi até Ornã e tentou comprar lá, ele era jebuseu, lá em Jebus, lá em Jerusalém atualmente, e ele tentou comprar um terreno para oferecer um sacrifício a Deus. E Ornã disse, não, meu senhor, eu dou o terreno de graça, eu dou os bois de graça. Davi disse, não, eu não falei para Deus sacrifício que não me custa alguma coisa. Tem gente que às vezes está oferecendo sacrifício com o que é dos outros, sacrifício é teu. Aí Davi, para ser bem limpo, bem transparente, Davi disse, registre aí que eu paguei pelo terreno lá que foi oferecido sacrifício. E se você ler mais um pouquinho, você vai ver o que Davi tirou do acervo pessoal. Seguindo o exemplo de Davi, nós temos Salomão no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, todo o capítulo 4 de 1 Reis, onde registra a oferta, o sacrifício que Salomão ofereceu a Deus. E lá está dito, tantos bois disso, tantos bois daquele, tantos bois cevados, tanto não sei o que, está tudo registrado um a um. Aí Deus se agradou do sacrifício de Salomão e Deus agora retornou para Salomão em bênção. A Shekinah do Senhor desceu na inauguração do templo e Deus prometeu que haveria de tirar o povo do cativeiro. Nós temos uma live que fala sobre isso também. É a live que nós dizemos o que Israel perdeu. Não, se Israel foi para o cativeiro babilônico. É esta a nossa live. Neste sentido, Salomão mostrou que o seu sacrifício foi um sacrifício relatado. Está aqui, é deste tamanho, foi tanto que eu gastei, foi dessa forma, é assim que acontece. E olha que nós estamos falando de reis, nós estamos falando de grandes homens. E antepenúltimo aqui, não, penúltimo, nós temos Pedro, capítulo 15, versículo 14 de Atos dos Apóstolos. Pedro dá um relatório de uma viagem que ele fez. Ele foi até a casa de um gentio, lá o mesmo Cornélio que nós citamos, e lá o pessoal recebeu a graça de Deus, o pessoal
foi batizado com o Espírito Santo, Pedro batizou eles nas águas e voltou e disse, olha, eu sei que nós costumamos só pregar a gentios, mas acontece que a graça, o evangelho também chegou aos gentios. E costumamos pregar só a judeus, melhor dizendo, e chegou aos gentios. E Pedro então dá relatório, inclusive a palavra relatório está lá bem claro, bem nítido. E por último aí eu cito o exemplo do apóstolo Paulo, que vendo a dificuldade dos irmãos em Jerusalém que estavam passando fome, Paulo disse, irmãos, nós precisamos dar uma oferta para os nossos irmãos. E em Corinto está escrito que ele diz que cada um faça voluntariamente, e no primeiro dia da semana reúna que ele haveria de passar para pegar aquilo ali e levar para os irmãos, e relatou tudo direitinho, inclusive as ofertas que ele recebeu quando estava na primeira prisão. Quando ele escreve as cartas da prisão, ele diz, olha, eu quero agradecer a vocês pela generosidade, porque vocês me abriram as portas, vocês pagaram até a casa que eu morava aqui em prisão domiciliar. Assim eu fecho dizendo que prestação de contas, entrega de relatório é necessário a todo aquele que tem uma responsabilidade nas mãos. Nós cristãos haveremos de estar diante do Senhor prestando conta para que recebamos o que tivermos feito por meio do corpo, bem ou mal. E aqueles que não tiverem o privilégio de serem arrebatados e passar pelo tribunal de Cristo, estarão comparecendo perante o juízo final para que também preste conta e receba por meio do corpo tudo o que fez. Deus abençoe. Fica aqui mais esta live, espero que ajude a tua vida e se você achou interessante, compartilhe, curta, se inscreva no canal, daqui a pouco ela estará no YouTube. Se tiver mais dúvidas, mande para nós e nós estaremos juntos estudando a palavra de Deus. Fica na paz do Senhor.